Oi, gente, tudo bem? Professor Jefferson, nós estamos aqui para a nossa aula de número 5 do nosso curso intensivo básico em teologia e hoje nós vamos falar de Antigo Testamento e Novo Testamento. Bom, para falar de Antigo Testamento eu preciso voltar lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, que na teologia nós chamamos de Pentateuco. Vocês lembram quais são? Quais são os livros? São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tirando esses livros, a maior parte do Antigo Testamento também é formada pelos livros históricos. E esses livros históricos vão narrar desde a conquista da Terra Prometida até quase o Novo Testamento. Então, são eles Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois, na sequência, nós temos os livros poéticos, que no caso nós temos o livro de Jó, de Cânticos, e também Sabedoria, Eclesiástico e o Eclesiástico que é chamado de Ben Siraque, né, que é o mesmo Eclesiástico. Sabedoria de Salomão. Esses livros foram escritos, na sua maioria, em linguagem poética, trabalhando a partir das metáforas, levando assim os alunos a identificar essas metáforas e a evoluir na sua sabedoria. Depois, na sequência, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos nós temos eles em dois contextos, os profetas maiores e os profetas menores. Lembrando que quando se fala de profeta maior ou menor, não é o grau que o profeta tinha de intimidade com Deus e nem o seu tamanho, a sua postura eclesiástica, que ele era um profeta maior do que o outro. Não é isso, não é em relação a poder, a cargo, mas é em relação à importância do livro, né? Qual era a importância do livro para aquele contexto? Então, aqueles que têm uma importância maior, o livro, certamente estes serão chamados de profetas maiores. E outra coisa importante é destacar que nem sempre o profeta carrega um nome no livro. O nome nem sempre é dado no livro porque é o profeta que escreveu. Às vezes é pelo próprio contexto histórico, pela própria vida do profeta no contexto, é atribuído a ele. Então nem sempre quer dizer que o profeta é o profeta que escreveu o livro. Tá certo, gente? Então vamos lá. Então, quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e o livro das Lamentações, que ele aparece como uma extensão do livro do profeta Jeremias. E aí nós temos também os profetas menores, né? Que são eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, alguns desses profetas, eles têm a sua figura histórica mais definida, não é? Que é o caso de Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias. Agora, pouco se sabe se alguns desses nomes são simbólicos, né? Nomes simbólicos eram dados a obras literárias por conta da mensagem. Então, hoje há um diálogo na teologia se alguns desses profetas aqui realmente existiram ou se realmente eles deram um nome por conta do contexto histórico do livro. O Jonas também aparece na Bíblia grega. O Jonas é um desses casos dos profetas menores. Na Bíblia hebraica, ele faz parte dos escritos. Agora, além da narrativa contida no livro de Jonas, historicamente não há mais nenhum relato e nada se sabe sobre o personagem e de quem o livro recebe o nome. Então, não se sabe nada de Jonas, a não ser pelos escritos bíblicos. Não há
uma prova de que Jonas existiu. Nenhum livro histórico, nenhuma menção existe sobre ele. Poderá ele ser um desses casos em que o nome é dado simbolicamente ao livro? Poderá. Mas também não há provas de que assim se sucedeu. Mas era comum na literatura bíblica fazer isso, ok? Não só na literatura bíblica, mas também na literatura antiga. Todo o Antigo Testamento foi escrito por judeus, né? Por hebreus, vamos assim dizer. Uma vez que Deus confiou a eles essa responsabilidade, como está lá em Romanos 3:2. Durante todo o contexto bíblico, Deus vai se revelando para a humanidade. E nós vamos conhecendo os atributos de Deus, os seus significados, o amor incomparável, não é? Como está escrito lá no Evangelho 3:16. A gente conhece através dessas escrituras. Então, quando se fala em Antigo Testamento e Novo Testamento, há uma referência da aliança feita com Deus aos homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E há uma relação entre Antigo e Novo Testamento. Uma relação que vai demonstrar que as mensagens do Antigo Testamento encontram-se vivas e a sua realidade presente no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento está contida a base do Antigo Testamento. E é importante ressaltar que a Bíblia é a única obra na história dotada de inspiração divina, do Deus de Israel. Então, ela vai se constituir uma fonte de autoridade para a fé e prática de todos aqueles que acreditam no Deus Javé e no Novo Testamento, no Deus Javé, no Cristo e no Espírito Santo. A inspiração divina, ela é o conceito que relaciona Deus com as Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o conceito que acredita que essa revelação é dada pelo Espírito Santo e que as palavras ali registradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são revelação da vontade de Deus para todo aquele que crê em Deus. Então, sempre há essa relação entre Antigo e Novo Testamento, mostrando as formas que Deus se revelou no Antigo Testamento e as formas que Deus se revela agora no Novo Testamento. É claro que algumas práticas do Antigo Testamento deixaram de existir no Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento nós temos agora a época da graça, a aliança da graça. Então, todo tipo de sacrifício cessou, porque Cristo agora é nosso sacrifício, não é? Então, agora nós temos em Cristo resguardado esse sacrifício diário e essa salvação. Gente, aguardamos vocês então para a próxima aula. Nós encerramos a aula de número 5 e lá nós daremos continuidade aos temas de estudos aqui propostos. Um grande abraço, fiquem com Deus.